Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. O 20. E havia também um outro homem chamado Lázaro, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. O 21. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães lambiam as suas feridas. 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. 23. Mas no Hades, aonde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, o rico que estava no inferno, então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está sendo consolado enquanto tu está padecendo. O 26. E além do mais, presta bem atenção, e além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejassem passar daqui para vós, outros não conseguiam, tampouco passassem de lá para cá ao nosso lado. Diante disso, o cara que está no inferno suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que eles os avise, a fim que eles também não venham a passar por esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, presta atenção, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi lida. A capacidade humana é impossível falar sobre um assunto, sobre um discurso que nem está escrito, alcançar a vida de todas as pessoas que estão aqui, aquelas que me assistem pela internet, que vão assistir o programa Pensando Bem. Mas se o teu poder me usar apenas como instrumento, todos nós sairemos abençoados, porque o teu poder, na tua palavra, fala com todos individualmente, porque o Senhor nos trata como filho. Tem um tratamento para cada vida aqui nessa noite. Eu te agradeço por isso, por estarmos aqui. Que essa palavra venha nos abençoar, que essa palavra venha nos corrigir, que essa palavra venha nos confortar. É isso que eu quero que aconteça com todos nós que estamos ao vivo, aqui no templo, aqueles que estão me assistindo pela internet, quando assistirem esse programa gravado em uma das nossas mídias. Eu te agradeço por isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Irmãos, você que não tem vindo à escola bíblica, você está perdendo uma grande oportunidade de aprender sobre o Evangelho, viu? O Evangelho é uma coisa que tem que ser tratada com razão. O Evangelho não se trata com sentimento. Porque o sentimento, ele é uma coisa muito variável, né? Se você está de bom humor, você sorri. Se você tem um sentimento de tristeza, você chora. E esses dois extremos são perigosos para nós andarmos, porque certamente não retratarão a verdade daquilo que nós estamos vivendo. E você tem observado por esses dias que a volta de Cristo está muito próxima. E tudo que você lê lá em Mateus 24... está dizendo que está muito próximo Jesus Cristo voltar. E Jesus deixou isso bem claro. E ele ainda falou: olha, como foi nos dias de Noé, vai ser na volta do Filho do Homem. As pessoas não se apercebem do que está acontecendo, mas está acontecendo. Essa semana, mais uma vez, um fato interessante. A Inglaterra, o plebiscito que foi feito lá na Inglaterra, as pessoas decidindo-se por sair da União Europeia. E o interessante é que foi um plebiscito muito atípico das coisas, porque, se eu não me engano, foi 52 a 48, né? Foi assim uma coisa muito próxima. E as pessoas que venceram por sair,
Elas não saíram por causa do dinheiro, porque eles não trabalham com a mesma moeda, mas foi apenas por ideologias, viu? Aquelas pessoas que ficaram, ou que ganharam esse plebiscito, que ainda tem que passar pelo Congresso, né? É todos os trâmites de um país democrático. Elas não querem ficar porque elas não gostam de judeus, elas não gostam de imigrantes, elas não querem que misture as raças dentro da Inglaterra, viu? Então eu peço para você, presta bem atenção nesses noticiários, fique atento, fique ligado, fique antenado, fique plugado, porque o mundo está acabando. E as pessoas não estão se apercebendo que o mundo está acabando. E como foi no dia de Noé, está sendo agora. Aliás, Jesus deixou isso claro, né? Porque no tempo de Noé, quando Noé falava assim, entregue tua vida para Deus, muda de vida, porque vai vir uma grande chuva e vai inundar tudo. A turma falava, pô, o cara tá louco, torce pro Corinthians, ficou louco. Porque não chovia aquele tempo. A terra produzia um vapor, esse vapor subia até uma altura, e ele se transformava em água e caía e regava a própria terra. Então, quando falou de chuva, daí falou, esse cara tá batendo pino, meu irmão. E hoje, quando a gente fala da volta do Senhor Jesus, tem pessoas que falam assim, isso é utopia, não vai acontecer. Imagine que Jesus vai voltar. Quem é esse cara que vai chegar nas nuvens e vai levar as pessoas? Isso é tudo conversa fiada. E, infelizmente, pela postura inadequada de muitas pessoas, fala assim, essas igrejas só estão se reunindo para tomar dinheiro do povo. Mas aqui, graças a Deus, você sabe que você não veio aqui para dar dinheiro. Você veio aqui para aprender do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e por isso que você tem voltado aqui para ser abençoado por essa palavra que o Senhor tem nos dado. E nesse meio tempo, eu estou falando sobre a volta de Jesus e os acontecimentos. Esse texto de hoje é um texto muito interessante a respeito disso, porque nós precisamos salvar pessoas. A ideia é que nós consigamos trazer pessoas a ouvir o Evangelho, isso que é importante. Não ficarmos apenas nos alimentando e ficarmos obesos espirituais, porque certamente você vai partir para o fanatismo daqui a uns dias, aí começa a ver todos esses absurdos, né? Que igreja se mete com roupa, igreja se mete com cabelo, igreja se mete na tua vida financeira. Tem famílias que para a filha namorar, para o filho namorar, tem que pedir para o pastor, né? E o pastor tem que orar, e depois o pastor vai falar se pode ou não pode. Desculpa, a tua família não é problema meu. Eu já criei minhas duas filhas, já sou avô, estou muito bem, e não entendo que igreja tem que mandar na roupa de ninguém, não entendo que igreja tem que mandar na família de ninguém. Posso te aconselhar no que você precisar. Quiser vir falar comigo, dentro da Bíblia, te respondo qualquer coisa. Se eu não souber, eu vou procurar me aprofundar, mas não tenho essa pretensão de mandar na tua vida pessoal, porque nem Deus manda na gente. Se tem alguém livre nesse mundo, é o ser humano faz o que ele quiser. Você tem o direito de falar sim, você tem o direito de falar não, você tem o direito de ir, de não ir, de você sorrir ou chorar, depende do que você se postar a fazer. Então isso para mim que é o Evangelho, é uma coisa para nós lermos e entendermos o que está acontecendo, porque aconteceu e vai acontecer de novo. E Jesus está prestes a voltar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas na escola bíblica nós também estamos falando disso, tem sido aulas maravilhosas. Se você se empolgou, nós estamos 3 semanas de férias agora, dia 1º, dia 9, 9 com 7, quanto que é? 20? 9 com 7... 16, até o dia 16 de julho estamos de férias. Depois no outro sábado, se der tudo certo, a gente volta, se a gente não prolongar férias, né? Aqui também nós reunimos aqui a nossa assembleia. Você que é um deputado e senador, você vota no que a gente... Vou falar de política hoje. Mas então 3 semanas a gente vai estar... Mas venha, viu? Venha, porque Jesus está voltando, você precisa aprender, que todos vão passar por esse momento. E hoje no texto que eu li, refere-se a um homem que estava muito bem de vida, e se vestia bem, morava bem e vivia a vida da forma que ele queria, viu? Então, para te falar que Deus também não está preocupado com a riqueza, porque não é sobre riqueza que eu vou falar, viu? Não tem nada a ver. Aliás, eu sou a favor que você se vista bem, que você coma do melhor que você puder, que você, quando puder viajar, viaje, quando você puder levar a tua família para almoçar, leve para almoçar, quando você não puder, que você coma na tua casa, mas seja feliz. O importante para mim é a pessoa ser feliz, independente de qualquer coisa. Mas eu quero falar do caráter de 2 pessoas. Falar do caráter desse cara rico, que tinha uma vida do jeito que ele queria viver. E tinha uma pessoa pobre, que dependia das coisas e morava perto do rico. E o rico, por a vida inteira que ele teve, ele nunca se importou com aquele cara que estava sentado lá no portão.
A Bíblia fala que o cara que estava sentado no portão pretendia comer de alguma migalha que caísse da mesa do rico quando a casa fosse varrida, ou ele fosse fuçar o lixo do rico, né? Ou eles varressem e deixassem as migalhas ali do pão para ele comer. Então ele pretendia se alimentar disso, mas ele era muito doente, tinha muitas chagas. Chagas são feridas, e os cachorros lambiam as suas feridas, porque certamente ele dormia ali. A vida dele era na frente daquele portão. E aquele homem bem de vida, e não é o bem de vida que eu quero falar, é sobre a personalidade e o caráter dele, nunca se preocupou com ninguém. Levou a vida do jeito que ele queria, preocupado apenas com o seu umbigo. Aliás, em Romanos 16 tem um texto que fala que o ser humano é muito preocupado apenas consigo mesmo. O egocentrismo está tomando conta das nossas vidas. O egocentrismo está tomando conta das nossas vidas. A gente só se preocupa com a gente. A minha gripe é mais forte que a dos outros, a minha dengue é maior do que a dos outros, os meus problemas são maiores do que a dos outros, o meu salário é menor do que o salário de todo mundo, a minha dor de cabeça é mais potencializada porque a tua, que tem gente que você vai falar, parece que é hipocondríaco, né? Ah, eu tive dor de dente. Não, mas o meu você não entende, cara, o meu doeu pra caramba. A pessoa fala assim, já perdi alguém na vida. Não, mas eu quando perdi a minha avó, rapaz do céu. Então, tudo essas pessoas têm mais do que os outros. E esse é um cara desse. Ele teve a oportunidade de fazer muitas coisas, mas não fez. Ele entrava e saía da casa dele preocupado apenas com ele. A personalidade dele veio com esse problema e ele não aperfeiçoou o seu caráter. Porque ele podia ter sido não foi. O cara estava ali no seu portão, mediante ao que... E aí tem outra, deixa eu te falar. Eu não posso comparar essa palavra com uma parábola. Jesus Cristo falava muito sobre parábolas. Mas as parábolas dele eram assim: um certo homem casado com uma certa mulher, teve um certo filho, morava num certo lugar. Esse Jesus pôs nome. E o cara que padecia chamava-se Lázaro. Então se subentende que isso não é uma parábola, isso é um caso. Isso aqui é uma verdade. Principalmente você que não sabe o que vai acontecer depois da morte, né? Cheio de problemas. Eu não sei o que acontece, se eu levo o corpo inteiro, se eu vou encontrar com a sogra. Será que lá no céu eu vou lembrar da sogra? Fique tranquilo. Tá? Essas coisas depois eu te explico, não é muito grave, mas dá para te explicar. Então, às vezes a gente não entende o que está acontecendo e o que está por vir. Mas eu quero dizer para você que não tem segredo. O que me chama muito a atenção e que me motiva a pregar o Evangelho, que não tem nada escondido. Não tem nada assim, obscuro. Ai, como será lá no céu? Será que vai chegar e vai ser... BUM! Não, não é nada disso. No céu você sabe tudo que vai acontecer lá, porque Jesus ensinou tudo. O que acontece depois que nós morremos, está tudo descrito, não tem segredo. Não tem segredo. E chegou a morte para os dois. Para o cara que vivia do jeito que queria, e chegou a morte para o cara que estava lá na sarjeta, ferrado da vida. Porque a morte vai chegar para todos nós. Viu? Se prepare. Se prepare que vai chegar. Não tem ideologia, não tem conta bancária, não tem sangue azul, sangue cor-de-rosa, sangue verde. Não tem. Todo mundo nasce e um dia morre. Porque é promessa do Senhor. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. E você precisa se condicionar a isso, porque vai acontecer na tua vida. Eu brinco com o meu pai que tem 80 anos, falo, o senhor já está de hora extra, né? 10 a mais, ele dá uma risada. Com 80 anos ainda trabalha, leva aí a vidinha dele. Minha mãe está com 70, eu falei, a senhora preparem que fez 70, Jesus pode chamar. O anjo vem com a senha, né? E quando vem com a senha, irmão, não adianta você pôr a mãozinha para trás, que ele pendura, não sei, e vai. Quando chegar o teu tempo, vai. Você tem que estar preparado para isso. Não adianta você querer se esconder dessas facetas da vida. Acontece com todo mundo, e aconteceu com os dois. Um deles levou a vida que quis, não se preocupou com ninguém, não era caridoso, não fazia generosidade, vivia a vida dele do jeito que ele podia viver. E bem, eu não sou contra isso. Mais uma vez eu te falo, Deus não tem nada a ver, Deus não está preocupado com a tua condição financeira. Se você tiver uma condição financeira boa, graças a Deus, não é sobre isso que eu estou falando. E o rico e o pobre aqui, não é sobre finanças, é sobre atitudes. O pobre precisava de alguém para viver, e alguém precisava fazer o bem, e não fez. E aquele que ficou desamparado, um dia teve um amparo. Porque Deus, Ele quer cuidar da vida de todas as pessoas. Como queria cuidar da vida desse homem rico, se ele fizesse alguma coisa para melhorar a vida, mas ele não fez. Porque ele achava que tudo que ele tinha na face da terra era suficiente. E realmente o era. Enquanto ele estava nessa dimensão, ele passava necessidade. Se ele quisesse assim, uma carruagem com uma tala 16, né, ele mandava fazer uma carruagem com a tala mais larga.
Se ele queria um cavalo malhado, se não nascesse, ele mandava pintar o cavalo. Era dele, o dinheiro era dele. Tudo que ele queria fazer, ele fez. Mas chegou o dia que ele morreu. E os dois morreram. Começou a diferença. Lázaro morreu e os anjos levaram ele para junto de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. Porque o que nós fazemos durante a vida é que vai determinar o que acontece depois da morte. Viu? Com todo o respeito à tua ideologia, mas eu preciso pregar o evangelho para você. Que o que tem me sustentado de pé é o evangelho. E é esse evangelho que é verdade na minha vida, que eu quero que você siga essa verdade, para um dia nós irmos juntos. O cara que foi desamparado aqui, que não teve nada, pelos anjos foi levado junto a Abraão. E o cara que tinha tudo, que nunca se importou com ninguém e com nada, foi sepultado. No Hades, quer dizer inferno, lugar de tormenta. Vamos falar sobre lugar de tormenta, que esses dias eu te avisei que o inferno não está estreado e nem o céu está estreado. Isso aqui trata muito bem. Eles estavam em lugares diferentes. Em um lugar que tinha sofrimento e um lugar que tinha paz. Não era nem céu e nem inferno, que ainda não foi estreado. Mas no Hades, lugar de sofrimento, ele estava em tormento. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Nós não estamos falando de uma pessoa ignorante quanto aos fatos espirituais. Nós não estamos falando de uma pessoa desavisada quanto ao evangelho. Naquele tempo eles tinham ensinamento nas sinagogas sobre todos os patriarcas. Porque quando ele... Interessante uma coisa. Ele viu Abraão aonde? Para cima. Ele olhou para cima e falou, pô, aquele é Abraão, cara. Do lado de Abraão ele viu Lázaro. Ele sabia quem era Abraão. Ele sabia quem era Moisés. Ele sabia quem eram os profetas. Ele não era uma pessoa que estava desavisada. Ele não foi para um lugar de tormento desavisado. Ele apenas não moldou o seu caráter segundo Cristo. Porque todos nós recebemos as heranças genéticas em nossas vidas. Nós podemos mudá-las. Aí você aperfeiçoa o teu caráter. A tua personalidade é sua. E Deus te deu essa liberdade. O que você tem veio de herança genética da tua família. Mas você pode mudar isso. E o cara que tinha tudo, ele achou que não podia mudar nada. Morreu e foi sepultado. Lá de baixo ele olhou e viu os dois lá em cima. Quando ele viu, ele falou assim, ô pai Abraão, tenha compaixão de mim. Irmãos, ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para refrescar a vida dele. Você acha que o tormento era pequeno ou era grande? Um cara que podia se saciar das melhores bebidas da época, cara que podia beber das melhores águas, podia importar água de fontes, falasse que aquela fonte era a fonte da juventude lá na Itália, ele mandava buscar água na Itália para ele, porque tinha condições. Naquele dia de sofrimento ele fala, peça para o cara molhar a ponta do dedo e colocar na minha boca, porque eu estou sofrendo muito no meio dessas chamas. Quando nós saímos desse mundo, você vai ter consciência para onde você vai. Viu? Você não vai ficar no anonimato, você não vai ficar em stand-by. Você vai colher tudo que você fez em terra. Tudo, porque tudo está separado. Tudo está programado, não tem surpresa depois da morte. Nós apenas paramos de nos comunicar com as pessoas que foram. E aqui eu vou falar um pouco sobre isso. Mas lá você vai ter consciência do que você fez aqui na terra. Porque você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Pode até torcer para o Corinthians, mas já viu um negócio desse? Entendeu? Você faz o que você quiser da tua vida. Só que vai ter um resultado. Depois da morte vai ter um resultado. E o cara fez o que ele quis. Foi para um lugar de tormento. Ele não foi por esse lugar de tormento porque ele era rico. Ele foi por esse lugar de tormento que ele teve N oportunidades na vida de fazer o bem. Ele teve N chances na vida de fazer o bem. E ele não fez o bem. Ele não fez o bem e nem se preocupou com a vida espiritual. Aliás, em fazer o bem, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, porque nessa comunidade nós temos tido algumas ações sociais maravilhosas, viu? Sempre que eu preciso, que eu peço, vocês trazem coisas novas. Tem roupas que a gente vai doar, está com etiqueta ainda. Viu? Graças a Deus, eu sou muito grato a todos vocês por entenderem isso. Essa semana eu voltei lá de Peruíbe e tem um grupo de mães que oram. Nós precisávamos de roupa para recém-nascido, menina, que tem uma senhora lá que vai dar à luz já por esses dias. E daí a Miriam parou para conversar com ela, ela não tinha nada, não tinha enxoval nenhum, irmãos. Eu vi crianças, isso parte do coração da gente, a gente que tem filhos, né? Os nossos filhos já foram pequenos, e a gente sabe quanto que a gente luta por um filho.
crianças, estava frio lá em Peruíbe. O povo de lá falou assim que já fazia uns 6, 7 anos que não fazia tanto frio naquela cidade como fez agora. E eu vi crianças com sandálias e meias, porque eles não tinham tênis para pôr no pé, não tinham sapatinho para pôr no pé. E aquilo deixa a gente chateado. Aí nós chegamos aqui, não deu tempo para me conversar com a igreja sobre isso, mas daí a Camila colocou no grupo de mães que oram: gente, estou precisando de tal coisa. Irmãos, graças a Deus, era quarta-feira, já tinha roupa para criança, já tinha tênis para criança, sabe? Então eu agradeço muito a vocês, dessa compaixão que vocês têm tido das pessoas. Isso é muito interessante, isso é coisas maravilhosas que a gente tem feito em vida. Eu sou muito grato por vocês fazerem isso, porque eu quero te explicar que cada vez que você pratica uma generosidade, você abre um espaço para Deus fazer um milagre na tua vida. Viu? Porque a gente vive do que a gente planta, do que a gente aprende a fazer. E esse homem rico teve N oportunidades. Ele podia ter mandado algum dos seus funcionários, não estou falando também que ele precisava fazer, mas ele podia deliberar ordens, e a Bíblia trata muito certo sobre isso. Por gentileza, faz um prato de comida e leva para aquele cara que está na porta, porque ele via o mendigo lá. Quantas vezes que ele podia ter dado um agasalho, ele podia ter chamado um dos seus empregados e falado: você viu, leva aí um balde de água e dá um banho naquele cara lá fora, que ele está muito machucado. Quem sabe a gente, descobrindo as suas feridas, a gente passa aí um remedinho e a gente ajuda. Ele não ajudou ninguém, ele só cuidou da vida dele. E por ele só cuidar da vida dele, enquanto vivo, ele não fez nada para receber depois. Ele não plantou nada de bom, ele gastou tudo com ele mesmo. E por gentileza, não estou falando de dinheiro, estou falando de inteligência. Ele gastou as suas forças apenas com ele. Ele gastou o seu tempo apenas com ele. E passava, porque o mendigo estava lá na porta da casa dele todos os dias. O cara estava lá esperando umas migalhas. E mais uma vez eu reafirmo para você, não sei se ele virava o lixo, não sei se ele esperava as fagulhas serem varridas e jogadas ao chão para ele comer. E aquele cara não fez nada por ninguém. E quando você não faz aos que estão perto de você, imagina se você faz àqueles que estão longe de você. Esses dias eu curti lá um negócio que fala assim: uma pessoa pode parecer bacana para você, mas se trata mal um garçom, aquela pessoa não é boa. Porque às vezes as pessoas querem nos enganar e fazer coisas boas só quando estão perto da gente. Mas as atitudes ninguém nega, velhinho. Um dia o cara faz besteira. E encaixa bem nisso aqui. O cara podia ter uma pompa social muito grande, podia fazer coisas que deixavam os outros impressionados, mas na porta da casa dele morava um cara que precisava de ajuda. E ele nunca ajudou esse cara. E quando eles passaram dessa para melhor, ele não foi tão melhor, que ele estava num lugar ruim, ele pediu para que o Lázaro molhasse apenas a... Irmãos, eu não vou molhar aqui, né? A minha mão está limpa, mas a água é para mim beber. Mas você já entendeu, a ponta de um dedo na água e passasse na boca dele que estava... Aí Abraão falou: velho, desculpa, entre nós não pode ter mais comunicação. A gente se fala, você está consciente. Ele tinha a consciência porque ele queria que molhasse a boca dele, porque estava quente, então a alma dele estava ardendo no inferno. E ardeu muito, porque ele sofria o fogo do inferno, mas não morria, que é o que diz lá em Apocalipse: o fogo jamais apagará e a sua vida jamais será destruída, porque ali é a tua alma e o teu espírito que vai estar. É a tua consciência de tudo que você fez, acompanhado das atitudes que você não teve, que vai te direcionar ao lugar que você vai. E Abraão deixou bem claro para ele: olha, entre nós não dá para ir, nem eu ir para aí te ajudar e nem você subir daí para cá. Aí ele falou: mas eu tenho família ainda, por favor, manda o Lázaro ir lá. Manda o aleijado, manda o pobre, manda o doente na porta do meu irmão. Para o meu irmão sair de casa e ver que tem alguém que ele precisa ajudar. Abraão falou: desculpa, não dá também para voltar. A nossa comunicação está encerrada. Nós estamos nos comunicando aqui em espírito, você de um lado, eu do outro, mas para a terra a gente não volta mais, porque tem lá quem pregue. Então desculpa, não dá para conversar com quem já morreu. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado apenas viver uma vez e depois disso vem o juízo. Mas só que é o seguinte, nos ensinaram algumas coisas erradas, que não tem contexto bíblico. Quando fala assim: a pessoa morreu, com todo respeito, por favor, não estou menosprezando a ideologia de ninguém, mas eu tenho que te pregar o evangelho, que foi para isso que Deus me colocou, pregar o evangelho. Aí a pessoa morre, depois de um tempo você faz uma missa para ela. Aí você acende uma vela
para que aquela pessoa saia daquele lugar de limbo que ela está para encontrar. Não vai. Abraão falou, não dá para você vir daqui para lá e nem dá eu para ir daqui para lá. Aonde você está, você vai ficar, vai aguardar o juízo. E as pessoas, é isso que estão acontecendo do outro lado da vida. O evangelho é pregado, nós, seres humanos, pregamos. E Abraão falou, né, foi colocado um grande abismo, a gente não pode se comunicar. Pô, então manda Lázaro de volta. Ele falou, não dá. Lázaro não pode mais sair daqui para voltar na terra. Não tem comunicação com as pessoas mortas. Ah, passou mais um dia, uma pessoa que morreu da minha família, nós estávamos em uma reunião e aquela pessoa conversou com a gente. Não foi a pessoa. Não foi. A Bíblia fala, lá em Gálatas, capítulo 1, Paulo trouxe um ensinamento muito profundo sobre isso. Ele fala assim, mesmo que um anjo de luz, fale para você coisas que não estão na Bíblia, você amaldiçoe ele, que ele é um anátema, ele é um amaldiçoado, porque não pode contrariar o poder da palavra de Deus. Aí você fala, mas e as pessoas que se comunicam? São os demônios que sabem da personalidade da pessoa. Aí vem, incorpora em outra pessoa, fala com a mesma voz, o mesmo tique, mas não é a pessoa, ela não pode voltar. Se você tinha dúvida a respeito disso, estou te esclarecendo hoje. Jesus, isso não é parábola, isso foi um ensinamento de Jesus, porque parábola Jesus não dava nome. Isso é um ensinamento de Jesus. Quem foi, resolve-se aqui na terra. Passou disso, não dá para conversar. Segundo o ensinamento da Bíblia. Por favor, mais uma vez eu te peço, com todo respeito à tua ideologia, você que está me assistindo em casa, de repente você não compartilhava isso da Bíblia, você foi ensinado de uma forma errada, e por isso que o Evangelho vem para ensinar. Eu não vim aqui para querer mudar a tua cabeça, por favor, não é isso, mas eu tenho que te ensinar que quando morre já está selado o destino em vida. Em vida. E Abraão falou para ele, viu, lá tem o Moisés e tem os profetas, eles que ouçam. Sobre isso que eu queria falar. Até agora eu dei só uma introdução da palavra, para que você entendesse o que eu queria pregar, né? Antes da meia-noite a gente vai embora. E agora eu queria que você fizesse uma análise crítica. Aonde que nós estamos nesse texto? Qual é o nosso posicionamento? O posicionamento que nós temos hoje será que nós estamos sendo ricos? Será que nós estamos preocupados apenas com nós mesmos? Será que as pessoas não estão precisando de ouvir o Evangelho e nós não estamos pregando? Porque o Lázaro não podia fazer muita coisa, ele já estava adoentado. E hoje nós podemos fazer muitas coisas. E quem sabe nós estávamos vivendo o que aquele cara rico estava vivendo. Preocupado apenas com nós mesmos, sem se preocupar com as pessoas que estão perto de nós. Quantas das vezes da nossa família que não estão conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque nós não estamos pregando o Evangelho nem para aqueles que estão junto conosco. E pregar o Evangelho, por gentileza, não é convencer as pessoas de nada, é apenas falar para as pessoas que existe um Deus poderoso e que ela precisava conhecer esse Deus. Você não é obrigado a pôr o Evangelho na cabeça de ninguém, não é isso que eu estou te falando. Nós não estamos aqui para cercear o direito de ir e vir das pessoas, eu estou apenas te ensinando que aquele cara foi para um lugar terrível, porque ele teve a oportunidade N vezes na vida dele de fazer o bem e não o fez. E agora eu queria que nós trouxéssemos uma reflexão pessoal para nós. Quantos doentes, quantos despreparados que estão perto de nós e nós não estamos pregando o Evangelho para eles? Quantas pessoas que estão sedentas de um abraço? Quantas pessoas que estão sedentas de um aperto de mão? Quantas pessoas que estão sedentas por um sorriso? Estou falando para você para pôr dinheiro na vida de ninguém, por gentileza. Estou falando que você tem que levar ninguém para dentro da tua casa. Não é isso que eu estou pregando. Estou pregando sobre atitudes. Atitudes de um ser humano que tem Jesus no coração. Porque a priori de Jesus foi o amor. E quando nós amamos, nós temos que externar esse amor. E quantas vezes que não o estamos externando? Quantas vezes que estamos achando que não é da nossa conta? Aqui eu prego isso com muita facilidade e olhando nos seus olhos, porque aqui eu tenho um povo de um amor imenso. Eu louvo a Deus por vocês, por tudo que a gente faz, tudo coisa bem feita. Quando a gente quando a gente determina fazer algo, vocês abraçam, a gente faz com muito amor. Isso é importante na nossa vida, por isso que eu posso pregar aqui dentro.
Mas e às vezes quando nós não fazemos isso? E às vezes quando nós temos um parente que nem sabe que a gente está vindo a uma igreja evangélica. Ou quem sabe na nossa casa as nossas atitudes não têm sido coerentes com Jesus, porque Jesus não mandou você pôr isso na cabeça de ninguém, só mandou anunciar para ele. Só isso, só anuncia o evangelho. O convencimento é o Espírito Santo com a pessoa, não é? Não. Nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura. Aliás, lá em Timóteo, Paulo escreveu uma carta para ele e falou assim: Timóteo, se você quer cuidar de alguma coisa, comece cuidando na sua própria casa, referendo-se a evangelho. Que como que você pode conduzir a igreja de Deus se nem os da tua casa estão sendo trazidos para a igreja? Você percebeu a dificuldade que nós temos? E tem algumas coisas na vida, cara, que é só o amor que vai transformar. Porque tudo tem um tempo determinado, e às vezes nós perdemos o time das coisas. E às vezes hoje tem coisa na tua casa, na tua vida, que não é a intriga, que não é a briga, que não é a cara feia, que não é o grito, que vai resolver mais, mas é o amor. O amor de levar o evangelho àquela pessoa. Mesmo que a pessoa recuse, a pessoa não queira te ouvir, você precisa falar de Jesus para aquela vida. Porque aquela vida precisa de Jesus. Quantas vezes que o coração da pessoa está endurecido, porque a vida já maltratou demais. E a vida às vezes maltrata porque a pessoa não tem o conhecimento de fazer o certo. Quem sabe para esse cara que teve tudo na vida, faltou alguém falar: viu, cara, você precisa de Jesus Cristo na tua vida. Porque tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, nós temos personalidade e temos caráter para ser tratado. Aqui não foi o dinheiro que tirou a salvação dele. Foi a falta de atitude de amor para com as pessoas. E oportunidade ele teve. Teve alguém na porta da casa dele a vida inteira. Os dois saíram juntos, né? Vamos dizer que os dois saíram juntos desse mundo. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. Porque quando o mundo te maltrata, fica tranquilo, Deus vai te acolher. Viu? Mas quando nós temos a oportunidade de fazer, temos que fazer. Porque Deus não vai fazer por você. Você é livre. Eu sou livre. Estou pregando porque eu amo pregar o evangelho, que é uma verdade. Eu gosto de falar com verdade. Eu gosto de olhar nos teus olhos e pregar isso aqui, porque Jesus viveu isso aqui. E ainda mais aqui nessa comunidade, que nós não temos muitos aparelhamentos, né, externos. Não faço campanha, não vou te dar um envelope em ouro para você dar uma oferta, ou dizer para você: não, você pode viver que nem esse cara viveu, mas daí no último dia você faça uma doação em vida para a igreja, né? Que daí quando você morrer eu vou interceder junto a Deus, e Deus vai levar a tua alma e o teu espírito para um lugar bom. Não vai, desculpa. Aliás, isso já foi tentado, né? Vender para nós anos atrás. Se você entrar na história da igreja, você vai ver que uns anos atrás já venderam chacrinha no céu. Não muitos anos atrás também teve um cara aí vendendo título de terra no céu. Não sei como que eles vão fazer, porque nesse texto Jesus falou: velhinho, não dá. Você resolve tudo em vida. Porque depois que passou da porta para lá, deu. Você vai receber o que você merece. E você sabe também que poderia ter muitos mendigos que nem Lázaro indo para o inferno? Porque o problema não é o dinheiro, é a postura. Ah, pastor, imagina, você não foi para a rua ainda. Você já pensou se esse rico um dia visse Lázaro lá e falasse assim para ele: cara, quero te ajudar. Eu vou mandar alguém aqui com algumas roupas, vou te dar um banho, não preciso da tua ajuda. Você já deve ter passado por isso em semáforo, quando a pessoa bate no vidro e pede dinheiro. Você fala assim: você quer um lanche? Se eu quisesse comida, eu estava no restaurante. Porque eu não dou dinheiro em semáforo. E também falo que tenho. O senhor tem uma moeda? Tenho. Pode me dar? Não. Para que você quer? Por que interessa? Eu falei: porque dinheiro para droga eu não vou dar. Dinheiro para pinga também não vou dar. Se você quiser comer, eu vou lá buscar um lanche. Ou entra aqui no carro, eu te levo para comer. Não quero comer. Eu falei: então vá tomar banho. Fica aí onde você está. Porque você percebeu que você pode dar dinheiro para alguém se drogar? E se aquela for a última pedra de crack que ele fumar, ele infartar ou ele morrer, você tem culpa naquilo? Foi um ato que você fez. Foi uma coisa que você falou. Foi uma ação. Toda ação gera uma reação. Parou para pensar isso? Que tem muitos, talvez como Lázaro, que vão para o inferno porque não querem ajuda. No ano passado fizemos uma ação social, levávamos sopa, caldo para as pessoas
Depois que entrou o verão, começamos a levar lanche para as pessoas. E eu desanimei. Sabe por quê? Porque nós íamos já nas últimas horas do dia, saímos daqui 10 horas da noite. O que nós encontramos de marmitex jogado, porque vai o pessoal, mas, o que tem de gente ajudando na rua, você não tem ideia, irmãos. Não passa fome quem está na rua, viu? Não passa. Eu sou testemunha. Eu e um grupo de pessoas aqui que saímos todos os dias. As pessoas levam por volta de 7 horas, levam marmitex bem feitos, viu? É crente, católico, espírito, o pessoal tem um amor no coração, que é coisa de louco. Aí eles pegam o marmitex, comem a mistura, jogam arroz e feijão em qualquer lugar. Nós íamos, às vezes, a pessoa deitada ali junto com comida. Aí você fala, você quer sair dessa vida? Aí teve tinha bastante gente perto. Pastor, vem aqui que esse cara quer sair das drogas. Olhei para a cara dele e falei, você quer? Não, pode contar comigo, pastor, eu estou cansado nessa vida. Vamos agora. Não, agora não dá, amanhã cedo o senhor vem. Fui. Outro dia, peguei o carro, fui até o centro da cidade. Paguei o estacionamento, com meu dinheiro. Fui procurar o cara, irmãozinho do céu, foi uma canseira para achar o desgraçado. Achei. Quando ele me viu, ele deu uma de migué. Sabe assim, o cara meu. Falei, aí, mano. Oi. Falei, bom, ontem que eu estava com um pão com um copo de suco, você me conheceu. Pastor. Falei, lembrou, né? Precisava só do empurrão. E aí, vamos embora que a casa de recuperação está lá esperando. Sabe o que é, pastor? Agora cedo entrou uma graninha e a gente vai fazer um churrasco na hora do almoço. Então dá para o senhor vir aqui amanhã, que daí amanhã eu vou. Falei, não volto mais, a chance era hoje. Que tem coisas que a gente faz e pouca gente sabe, mas nós temos ajudado algumas entidades, que quando eu preciso de uma vaga dessa, as pessoas me dão. Só liga, viu, estou precisando, pastor, pode trazer aqui que a gente ajuda. E o cara não quis ir, irmão. Sabe por quê? Porque sair da rua quer responsabilidade. Tem pessoas que moram na rua com uma família aqui em Sorocaba. Um dia eu catei o cara, volta para tua casa. Não volto, todo mundo quer mandar em mim. Mas como quer mandar em mim? Não, porque meu pai não me aceita. Eu falei, mas por que teu pai não te aceita? Porque ele quer que eu trabalhe. Eu falei, teu pai está errado mesmo. O pai ruim que você tem, né? Você devia ser criado lá na minha casa, que você nem vivo estava, porque eu estava um cacete por dia no centro, você não ia sobreviver. Então, a salvação não está ligado nem a dinheiro, nem a posicionamento. Está ligado ao caráter das pessoas. Porque defeito todos nós temos, mas o nosso caráter é aperfeiçoado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque Jesus, como homem, Jesus de Nazaré, passou por todos os problemas e os venceu. E falou para mim, segue eu que eu vou te abençoar e você também vai ser abençoado. Queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Você vai ouvir um barulho, só a banda que vai subir aqui em cima. Queria que você fizesse uma introspecção e de repente pensasse se você não está agindo como o rico. Preocupado só com os seus problemas, preocupado só com a tua casa. Não preocupado em fazer o bem, não preocupado em ajudar. Não preocupado em estender a mão. Porque as tuas atitudes vão definir para onde você vai. Por gentileza, Deus não condena ninguém. Entenda isso, por favor. Deus não quer o teu sofrimento. Deus não quer o teu sacrifício. Deus quer apenas a tua obediência. Quantas pessoas precisando de ajuda? Quantas pessoas que nós poderíamos dar um abraço? Irmão, é um abraço que eu estou te pedindo. É um respeito dentro de casa. Talvez em vez de trabalhar tanto como nós temos trabalhado, pega 2 dias por semana, volta para casa mais cedo, deita com a tua mulher, faz um carinho. Que a vida de casal não é só sexo não, meu irmão. É compreensão, é ouvir um pouquinho. Quem sabe você perdeu a mão com teus filhos, porque na hora que foi para você sentar com a criança e falar uns não para ela aprender que a vida tem um monte de não, nós deixamos passar. Ainda queremos condenar o prefeito, a sociedade, não é? A culpa é nossa, é pessoal a coisa. Mas ainda tem tempo para melhorar.
Quantos de nós fizemos isso na nossa ignorância? Não havíamos achado uma relação de Jesus Cristo com atitudes pessoais, de Jesus Cristo com atitudes familiares. Mas nessa noite eu estou te explicando isso. Não vou te pedir dinheiro, não vou te dar um envelope, não vou nada disso, cara. Só quero explicar para você o evangelho de salvação, porque um dia a morte vai bater na tua porta. Olhem para mim aqui um pouquinho, por gentileza. Falar do time da morte. Tem algum matemático aqui de plantão que me explica quanto que dura 1 milésimo de segundos? Quanto tempo leva um piscar de olhos? Que a Bíblia diz que no piscar de olhos aconteceu. A trombeta tocou, Jesus Cristo arrebatou a igreja e o mundo ficou. Piscar de olhos, pum. Não vai ser assim, olha, atenção, igual amanhã, 13h tem um jogo da Eurocopa, né? E a Globo já está anunciando, vai mexer na grade inteira. Não, viu? Não vai mexer na grade. Você vai levantar, se Jesus voltar 9h da manhã, você levantou às 6, você foi para academia, que nem eu vou. Aí você voltou, passou no mercadinho, comprou um pãozinho, tirou um miolo, comprou um pão, tomou um café, trocou de roupa, pegou o carro, saiu para trabalhar, ficou em casa meditando na Bíblia. Tudo vai ser normal, mas voltou Jesus. Aí voltou. Tem gente que vai demorar para sacar o lance. Porque 3 anos e meio, algumas linhas teológicas afirmam que Jesus volta antes do anticristo implantar o governo. Outras linhas falam que a gente vai viver 3 anos e meio com o anticristo. Depois dos 3 anos e meio que ele vai mostrar as garras para que ele veio. E um acontecimento que nem esse lá na Inglaterra é um prato cheio para o anticristo chegar. Que ele vai chegar no meio de um tumulto e vai falar, gente, vamos conversar. Somos irmãos. A gente não precisa brigar. Ele vai apaziguar a terra. E a terra está evoluindo. E muitas pessoas não vão nem perceber que Jesus voltou. Talvez perceba no dia que vem na igreja, chega aí, a igreja vai estar aberta. O anticristo vai mandar a gente aqui abrir, viu? Cadê o Gilson? Ah, ele precisou sair. Verdade, é. Aí ele vai chamar você para fazer uma campanha. Olha, pega o dinheirinho aí, que essa semana tem uma bênção a R$1.000. Aí você fala, pô, mas o Gilson não pregava desse jeito, cara. Os pastores que trabalhavam com ele também não pregavam assim. Tem alguma coisa errada, o cara fala assim, irmão, você senta, fica quieto e dá o dinheiro. E tem outra, em segundo o Banco Itaú, noticiou hoje, no ano que vem as contas do Itaú não vão precisar nem do cartão físico. Isso é tudo por biometria. Você põe o dedo numa loja, pum, dinheiro já sai da tua conta. Você não percebeu ainda que as coisas do anticristo já estão implantadas? A marca da besta vinha na mão e na testa. Desde quando se implantou os cartões com chip, você acha que a gente já não está usando isso, irmão? Você compra e paga com o quê? Com a tua mão. E a senha está guardada onde? No salto do teu sapato? Está na tua cabeça. Se você for meio lerdão que nem eu, você tem a mesma senha, né? Eu tenho cartão que eu escrevo atrás da senha, mas, meu, se o cara vier me roubar, eu falo, moço, já está tudo. Porque você já pensou? Você com uma R15 na cabeça, vou lembrar de ser, irmão, nem de bom eu lembro das coisas. Você não tem medo? Fala, meu filho, se Deus não guardar também. E você já pensou naquele dia? O cara chegar na minha neta, a mais nova, a Manu, levantar a Manu pelo cabelo, porque não precisa ser muito forte, né? Ela, quando a gente leva para pesar, tem que levar um saco de açúcar. Então o que der acima do saco é o peso dela, porque nem mexe na balança. Levantar assim a cabecinha dela, pôr uma espada no pescoço e falar assim, fala que você ama esse Jesus Cristo que eu vou matar a tua neta. Irmãos, hoje é de graça. A gente não está aceitando. Imagine com o nosso sangue. Parou para perceber a gravidade do que nós estamos vivendo? Tem muitas coisas que já estão acontecendo debaixo do nosso nariz e nós não estamos vendo. Porque estamos vivendo o tempo de Noé. Casamos e damos em casamento. Cuidamos apenas da nossa vida. Você já viu alguém mais preocupado que uma noiva? Que a família da noiva? Que a família do noivo? Fala casamento, respira casamento, é festa, comprar convite, quem vai vir, quem não vai vir. Esse é chato, não manda. Aí você pode vir. Só vir para isso. Nós estamos vivendo para a nossa vida.
Estamos preocupados com a nossa doença, com a nossa casa, com o nosso carro, e os nossos problemas são maiores do que os dos outros. É isso que nós estamos vivendo. E Jesus está avisando: não, eu estou voltando, velhinho. Você precisa salvar as pessoas da tua vida. Você precisa salvar as pessoas que você ama. Irmãos, quantos amigos e parentes que vão para o inferno se nós não avisarmos de Jesus? Pior do que isso, você já pensou nós paramos no inferno porque nós não avisamos? Olha bem para mim. Você já pensou nós pararmos aonde o cara estava lá queimando? Porque o evangelho tem que ser pregado, velhinho. Estou falando, você não precisa convencer ninguém, basta convidar. Ide por todo mundo, prega o evangelho. Fala: ó, Jesus transformou a minha vida. Estava com um problema desse tamanho no começo da semana, confiei no Senhor. Chegou no último dia da semana, o problema foi resolvido, estou em paz, porque o Senhor fez um milagre na minha vida. Que as pessoas só conhecem milagre pela tua boca, porque você vai falar para elas. Estou precisando de casa para me fazer o projeto Bom Samaritano. Não peço dinheiro, é só ensinamento. É mais ou menos um miolo são explicações lógicas por que a pessoa precisa do evangelho. Baseado naquele texto do Bom Samaritano que eu preguei um mês aqui já para você. E dentro daquela Deus me deu uma estrutura de ensinamento. As apostilas estão prontas. É só você procurar a Rosana, eu quero um projeto na minha casa. Eu tenho obreiro para te mandar lá. Você precisa avisar para os teus amigos, as pessoas que você passa todo dia por ela. E às vezes nós passamos como aquele rico passava pelo mendigo na porta da casa dele e não ligava. Comece a se preocupar com as pessoas que você ama. Dentro daquela pessoa tem uma alma que precisa ser salva. Dentro daquela alma tem um espírito que vai ser devolvido para Deus ou vai para o inferno. Nós sabemos isso, nós temos que movimentar o mundo espiritual.